Ora, Emmanuel Macron, presidente da França, disse que acordo em negociação entre o Mercosul e a União Europeia é péssimo. O presidente francês disse que o tratado está há 20 anos em debate e precisa ser modificado, levando em consideração questões de clima, descarbonização e biodiversidade. Macron hoje está em Brasília e é para lá que a gente vai, ao vivo, com a Luciana Verdolin, que tem detalhes a respeito da agenda do Emmanuel Macron aqui no Brasil. Bem-vinda, Lu. Olha, Kobayashi, bom dia para você, bom dia a todos. O presidente da França, Emmanuel Macron, está previsto para chegar aqui ao Palácio do Planalto às 11h30 da manhã. Depois de 2 dias em que ele fez turismo, conheceu a Amazônia, visitou ontem o Rio de Janeiro, visitou São Paulo, hoje é dia de um encontro mais formal com o presidente Lula. Então, tem a chegada oficial aqui ao Palácio do Planalto, ele vai subir a rampa que dá acesso aqui ao prédio oficial. É uma recepção com honras de chefes de Estado. E hoje vai ser o dia de discutir aquelas questões mais polêmicas, aquelas divergências entre os dois países. O acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia é o principal deles, porque o governo acha o acordo bastante interessante, defende que seja ratificado pelos congressos de todos os países. A França já deu sinais de que não quer nem ver a cara desse acordo, não quer essa discussão. Por isso, a expectativa é de que esse assunto venha à pauta aqui no Palácio do Planalto. Tem a questão também, os dois presidentes fizeram questão de defender a necessidade de se ter uma paz, entre as grandes potências do mundo, e a questão envolvendo os conflitos armados entre a Rússia com a Ucrânia e também Israel com o grupo terrorista Hamas deve ser tema desses encontros. Como vai ter entrevista coletiva, a expectativa é de que sejam feitas perguntas tanto por jornalistas brasileiros quanto pelos jornalistas franceses. Todos esses temas devem entrar na pauta. Ainda tem expectativa de almoço que vai ser oferecido lá no Ministério das Relações Exteriores, e à tarde Macron ainda visita o Congresso Nacional, tem reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Tá aí, muito obrigado, Lu. A gente volta com você se houver aí mais detalhes, mais novidades. Luciana Verdolin, direto de Brasília. 10h47. Olha quem já está conosco aqui no Morning Show desta quinta-feira, Fabrício Naitz, nosso editor de internacional, para nos dar mais detalhes sobre esta discussão. Acordo Mercosul, Brasil e França, o encontro dos presidentes. Fabrício Naitz. Tudo bom, Koba? Bom dia para você, pessoal que acompanha o Morning Show. O Macron faz uma viagem muito importante aqui pelo Brasil, muito significativa, né? São 3 dias de viagem, passou pelo Pará, também passou pelo Rio de Janeiro e agora passou por São Paulo, fez aquela promenade, que é como se diz caminhada em francês, pela Avenida Paulista. Aqui tem cultura. É muito chique, também. Fabrício. E agora tá lá em Brasília. Ele quer gastar o francês, né? Sabe que ele manda bem. Saudade de falar francês. Mas olha só, essa questão do acordo está sendo muito discutida, com razão, por uma série de motivos. Esse acordo Mercosul-União Europeia começou a ser discutido há 20 anos, como a Luciana Verdolin trouxe aqui. Então tem muita coisa que precisa mesmo ser atualizada. Não dá para esse acordo, tanto do lado brasileiro quanto do lado europeu, ser aceito baseado em ideias, em teorias de 20 anos atrás, que não correspondem mais à realidade. Então, há de ser feita concessões dos dois lados. Não vai sair esse acordo do jeito que estava no papel. Isso já é uma certeza. O Macron não vai abrir mão dessa mudança no acordo, porque ele enfrenta muita pressão dentro do seu território. Lá na França, os agricultores revoltados fizeram uma série de protestos. Mas não só na França, em toda a Europa. E aí a gente lembra, o Macron é uma peça desse quebra-cabeças que o Mercosul precisa destravar para conseguir levar adiante esse acordo. Países de toda a União Europeia tiveram protestos em relação a isso. Aconteceu na Bélgica, aconteceu na Espanha, aconteceu na Polônia. Então, o Macron é a ponta do iceberg. Há uma expectativa do presidente Lula, uma expectativa do Mercosul em geral, que o Macron possa ser essa porta de entrada, que a partir da aceitação dele, possa se criar um consenso dentro da União Europeia para que o acordo seja aceito. Isso não parece muito realista nesse momento, porque ele não vai abrir mão das mudanças necessárias. A União Europeia acertou ontem um novo acordo
dentro do bloco em relação ao agro da Ucrânia. Qual que é a questão aqui envolvendo a Ucrânia? Quando começou a guerra contra a Rússia 2 anos atrás, a União Europeia decidiu tirar a tributação de produtos importados da Ucrânia para fortalecer a economia local e manter a atividade econômica ativa, viva, durante o período de guerra, conseguir um aporte financeiro. Os agricultores europeus estão reclamando disso também, pressionaram muito disso, tanto quanto eles pressionam contra esse acordo do Mercosul. E aí ontem a União Europeia fechou esse acordo interno, aumentando agora a tributação de produtos ucranianos, com exceção do trigo, que é uma das principais commodities lá da Ucrânia. Isso vai ter reflexo, certamente. E já é um indicativo de que a União Europeia está disposta a escutar os agricultores, a aceitar essa pressão interna dos agricultores para resolver os seus problemas. O Macron não disputa mais eleições lá na França, ele não está pensando na sua reeleição daqui a alguns anos. Mas a popularidade dele é um ponto muito importante, certamente o governo vive uma crise de popularidade muito forte. Tá aí, Fabrício Naits trazendo detalhes desta situação, todo o contexto que envolve este acordo ou não, mas para não, entre Mercosul e União Europeia. Obrigado, Fabrício. Mano Ferreira, você sabe que ontem eu estava vendo algumas imagens aí que estão repercutindo na internet, algumas fotos do presidente Lula com o presidente Macron, que estão se encontrando lá em Belém do Pará, onde será no ano que vem a sede da COP30. E assim, fotos lindas, fotos magníficas que eu imaginei. Depois dessas fotos, meu amigo, o acordo já sai assinado. Macron já vai fechar a parte dele, pelo menos, nesse acordo com o Brasil, o que agora, pelo que ele fala, que o acordo seria péssimo, não caminhou, parece. Olha, as fotos parecem teaser de comédia romântica, né? Aqueles cartazes de comédia romântica para promoção do filme, de fato, foram muito emblemáticos. Essas imagens foram muito emblemáticas que rodaram, e eu interpreto da seguinte maneira: um dos pontos da política externa do governo Bolsonaro que ficou mais emblemático foi o episódio em que ele xingou a primeira-dama da França. E aquilo é meio que o símbolo de como o Bolsonaro não estava muito aí para a, digamos assim, amizade do Brasil com países democráticos, como o caso da França. Então, eu acho que foi uma tentativa de, iconicamente, fazer a oposição entre o xingamento do Bolsonaro e quase um caso de amor entre Lula e Macron nessas imagens, para mostrar um pouco como o Lula como um personagem sedutor para os líderes das grandes democracias, alguém que é capaz de manter uma amizade fraterna muito próxima, que gerou aquelas simbolizadas naquelas imagens. Mas, de fato, quando a gente sai dessa simbologia e entra nos finalmente, nenhum dos dois foi muito eficiente em avançar com esse acordo que está sendo negociado há mais de 20 anos e que é muito importante para a nossa economia. O Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo e precisa de acordos de livre comércio para ampliar a sua participação na economia global. Estava repercutindo o encontro de Lula com Macron, a estadia de Emmanuel Macron aqui no Brasil, presidente da França, e uma frase dele, uma afirmação de que o acordo do jeito que está hoje entre Mercosul e a União Europeia é péssimo, que ele precisaria ser revisto. Ele que tem se colocado bem contra este acordo, e o Mano Ferreira já havia falado. Agora nós vamos ouvir o Felipe Monteiro. Não, eu concordo com o que o Mano colocou aqui, né? Quando você vê, por exemplo, o presidente do Brasil e o presidente da França juntos, né, naquelas imagens que muita gente, que virou memes, né, no mundo inteiro, né, você vê o que está por trás de uma boa relação entre os dois presidentes. Isso é muito bom para o Brasil e é muito bom pela França. Eu até estava acompanhando o noticiário pelos jornais franceses, e é impressionante como a notícia dessa aproximação com o Lula e com o Brasil foi muito salutar para o Macron também na França, né, no momento que ele está sendo muito pressionado internamente. E o acordo Mercosul e União Europeia é um acordo que realmente passa pela França, né, passa pelo Macron. E o Macron já falou que o acordo é ruim para a França e que não vai assinar. Mas esse tipo de recuo é muito bom, né? Os dois agora aqui no Brasil podem tentar conversar, dialogar, a fim de criar um acordo que seja bom para todo mundo, né? Apesar de ser muito difícil você contrariar o lobby do agronegócio francês. E é bom lembrar também
que nesse encontro Brasil e França vão ser assinados 15 acordos bilaterais na área da defesa, na área da bioindústria, não é? Então, da biotecnologia, ou seja, então é algo que realmente coloca o Brasil no outro patamar nas relações exteriores. O Pepe, você falou que estava lendo os jornais franceses, você fala francês também? Eu leio muito bem francês, falar não falo também não. É mesmo? Porque o Fabrício Knight, vocês sabem que é um cara fluente no francês. Poliglota, é um cara outro nível, viu? Fala, Palumbo. Não, o ex-presidente, ele estava querendo proteger a Amazônia, né? E ele paga sempre pelo sincericídio dele. Então, tudo que ele falou é colocado em xeque novamente, é colocado em foco novamente. O Macron está preocupado com a França, ele está pouco se lixando para o Brasil. E as nossas autoridades brasileiras têm que proteger o Brasil. E assim vai, e assim caminha a humanidade. Pronto e acabou. Agora, falar que o Macron está preocupado com a Amazônia, não está. Ele está preocupado com a terra dele. Ele está preocupado com ele, com o povo dele. Entendeu? Então, o brasileiro, as nossas autoridades brasileiras têm que procurar o que é melhor para nós e não para eles. São 10 horas e 59 minutos, a gente está de volta para você que estava no intervalo da rádio, repercutindo ainda o encontro entre Lula e Macron, o presidente do Brasil e o presidente da França, o acordo Mercosul e União Europeia e a estadia do presidente francês no Brasil, que disse que o acordo do jeito que está hoje, ou a proposta de acordo do jeito que está hoje, é muito ruim, é péssima. Diego Tavares. Oba, eu acho válido sim estabelecer boas relações com outros países, acho que é válido os 15 acordos aí, são válidos os 15 acordos citados pelo PP. Agora, a intenção do Macron aqui, ela é muito clara, ela não tá subentendida nas falas, ela está escancarada. Macron, ao vir aqui pregar esse marinismo de deixar a Amazônia como um santuário intocado, que ela tem que ser preservada, que ela não pode ser explorada pelo Brasil, é evidentemente uma forma dele sufocar o nosso agronegócio, o que é complementado por essa frase dele, de que o acordo é ruim. Claro que é ruim lá para o agronegócio francês, que não tem como competir com a grande joia da economia brasileira, que é o nosso agronegócio. Então, o PP tem uma frase que eu gosto muito, até reproduzir ela no Linha de Frente de ontem, que a região da Amazônia, do solo para baixo, é a mais rica do mundo, do solo para cima é a mais pobre. E claro que nesse ponto, as intenções do Macron aqui no Brasil afrontam os nossos próprios interesses nacionais, porque é evidente que é necessário desenvolver a Amazônia, levar desenvolvimento para aquela região através da exploração sustentável da floresta, através da concessão, da outorga de propriedade das terras da floresta amazônica, para que nós possamos cobrar dos proprietários a preservação. Então, o Palumbo disse muito bem aí, Macron está aqui no Brasil não preocupado com a bilateralidade de interesses, preocupado com os interesses franceses e que, nesse caso, esbarram com os nossos interesses nacionais. Fecha, Mano Ferreira. Eu discordo dessa visão aí da atuação do Macron sobre a Amazônia, porque, inclusive, entre os acordos estão acordos de cooperação de desenvolvimento tecnológico de bioeconomia, né? Ou seja, de como fazer com que, com tecnologia, com ciência, com inovação, a Amazônia em pé seja mais lucrativa do que sendo desmatada. Então, o desenvolvimento sustentável da Amazônia, com bioeconomia, com novas modalidades de exploração sustentável dos recursos amazônicos, é fundamental para o nosso futuro como país e para o futuro da humanidade. Diego pediu, tem que ser rapidinho, Diego. Não, 10 segundos. Eu acho que isso é no mínimo curioso que um presidente que tem 60% das terras do seu país dedicadas à agricultura, tentar pregar isso num país que tem somente 7% do seu território plantado e muito mais da metade do seu território em floresta, inclusive com a maior parte da floresta amazônica preservada.